Bom dia, irmãos. Graças a Deus, por esse tempo que a gente tem, por essa graça que está sobre nós. Hoje, você que tem acompanhado com a gente a cada domingo, sabe que a gente está no Evangelho de Lucas, nesse grande tema, amou-nos. E hoje a gente chega no capítulo 18. Eu queria só fazer um breve comentário dessa imagem. Eu gosto de todas as artes, que foram colocadas aqui, mas dessa ovelhinha assim ali, Jesus carregando ela, no dia que eu vi, eu falei, vocês me desculpem, mas eu falei que aquela era eu, Mas cada um tem esse privilégio, de estar ali sendo carregado por Jesus. Eu acho linda essa arte, Bom, chegando em Lucas 18, você já deve estar acostumado, desde o capítulo 9, acho que todas as vezes que a pessoa começa a falar aqui no domingo, depois do capítulo 9, lembra a gente de uma coisa muito importante. Eu não sei o efeito que isso tem trazido sobre a sua leitura de Lucas, mas eu nunca tinha feito uma leitura de Lucas com essa percepção de que Jesus estava caminhando para Jerusalém. Isso traz uma percepção diferente para mim daquilo que a gente está lendo, porque não é um passeio qualquer que Jesus está fazendo, não é uma caminhada qualquer, ele tem uma intenção, E isso está sendo muito importante para a minha percepção dessas reflexões que a gente tem feito. E esse capítulo 18, até o versículo 30, são os últimos acontecimentos, as últimas palavras de Jesus, antes dele estar realmente, porque no versículo 31, você pode ver aí na sua Bíblia, no capítulo 18, Jesus fala, estamos subindo para Jerusalém. E depois você vai ver, ele vai passar por Jericó, Betânia, uma outra cidade, ele já está realmente ali chegando em Jerusalém. E o capítulo anterior também é importante a gente lembrar. Se você não esteve aqui domingo passado, você precisa de ouvir a mensagem do capítulo 17. Eu tinha a impressão de que a gente ia virar a esquina ali, a gente já fiquei com aquela sensação, do retorno de Jesus tão forte no meu coração. E é importante a gente lembrar então que lá no capítulo 17, Jesus estava respondendo aquela pergunta que os fariseus fizeram, de quando quando o reino de Deus viria. Jesus responde a pergunta dos fariseus, mas depois a gente vê que ele começa a falar com os seus discípulos. Então esse texto que a gente vai ler hoje, inicialmente Jesus está falando com os seus discípulos. E são duas parábolas muito conhecidas. São parábolas muito conhecidas. A parábola da viúva com o juiz injusto e a parábola do fariseu e do publicano. São bem conhecidas, Essa primeira parábola, ela está conectada com aqueles ensinamentos que Jesus tinha dado no capítulo 17, relacionando a vinda do Filho do Homem com aqueles dias que eram os dias de Noé e os dias de Ló, quando as pessoas estavam vivendo dias difíceis, mas a maioria delas viviam a vida comum, comendo, bebendo, casando, dando em casamento, comprando, vendendo, edificando, como se não tivesse nada de importante acontecendo. Então, é um alerta que a gente recebe da gente ficar atento nesses tempos que a gente está vivendo, quando a gente vive dificuldades, a gente ficar atento ao mover de Deus e não ficar simplesmente vivendo uma vida como se nada tivesse acontecendo. E a segunda parábola, ela vem logo na sequência, já é para um público mais amplo, que está ali ouvindo Jesus também. As parábolas, assim como essas artes, elas ajudam muito a gente a entender as verdades do reino de Deus. Jesus, como o mestre dos mestres, ele conta muitas parábolas, embora às vezes as pessoas não entendessem, Jesus tinha que explicar, mas essas duas parábolas, elas são boas formas da gente entender quem é o Deus
a quem a gente ora, quem somos nós mesmos e a natureza da oração em si. As duas parábolas, elas foram transmitidas separadamente, mas elas têm uma mesma estrutura, né? Lucas relata para a gente qual é a intenção de Jesus, por que ele está contando essas parábolas, conta a parábola e no final tem um breve relato de Jesus sobre aquilo que ele estava contando. Então eu te convido agora a abrir a sua Bíblia em Lucas 18, nós vamos ler dos versículos de 1 a 14. Lucas 18, de 1 a 14. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, irmãos, a oração, ela é uma resposta ao chamado de Deus para nos relacionarmos com Ele. E nessa parábola, nós vamos considerar 2 princípios sobre a oração. O primeiro princípio, ele se relaciona a quando nós devemos orar, né? Então, de acordo com essa parábola, nós vemos que nós devemos orar sempre. E essa parábola, ela era mais conhecida, uma Bíblia primeira que eu tive, quando vinha aqueles títulos, ela vinha como a parábola do juiz iníquo, né? Juiz iníquo ou juiz injusto. E eu vejo que numas Bíblias, versões mais recentes, traz como a parábola da viúva persistente. Eu gosto mais do enfoque, embora tenha o juiz mesmo na parábola, mas eu gosto mais desse da viúva persistente. Jesus então nos conta essa parábola, como Lucas mesmo já nos diz, para mostrar que nós devemos orar sempre e nunca desanimar, nunca esmorecer, revelando para a gente o que é necessário para uma vida de fé nessa época, dentro desse contexto que ele está falando anteriormente, de que são os dias como os dias de Noé, os dias de Ló, que são dias de grandes dificuldades. Então, para a gente manter a fé viva numa época dessa, a gente deve orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Você nota que Jesus coloca
nessa parábola, ele coloca a oração numa categoria que talvez a gente estranhe um pouquinho, porque ele coloca a oração na categoria do dever. Isso a gente pode falar assim, mas dever, né, uma obrigação. A oração não tem que ser um deleite, um prazer, né? Fala do meu relacionamento com Deus, e especialmente hoje em dia que a gente não pode ser obrigado a nada, né? A gente faz o que a gente tem vontade de fazer, a gente vai só onde a gente quer, é isso que a gente escuta, né? A gente sabe que não é bem assim. Quem já está caminhando aqui com a gente em Lucas, a gente sabe que tem o negar-se a si mesmo, mas isso está na contramão, né, do que a gente escuta, porque quando fala em dever, a gente pensa em obrigação, em disciplina, é igual criança com dever de casa. Falou em dever de casa, é coisa chata, obrigatória, que você tem que fazer, né? Tem que fazer determinada coisa. Sendo que hoje em dia o foco fica no prazer, naquilo que a gente quer. Mas o chamado de Jesus nessa oração, embora, obviamente, né, a oração nunca vai perder esse caráter do relacionamento, do deleite, de estar diante de Deus, mas nessa parábola, Jesus enfatiza mesmo a questão da oração como dever, e até mesmo nessa questão da viúva indo diante de um juiz no tribunal, até mesmo a oração como uma luta pela justiça do reino de Deus ser estabelecida. E eu considero muito importante a gente lembrar, quando a gente está falando de oração, a gente lembrar a instrução que Jesus já deu quando os discípulos pedem para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Que Jesus dá a oração que a gente conhece como a oração do Pai Nosso, que não necessariamente é uma oração só para a gente repetir as palavras, embora não tenha problema nenhum nisso, mas ela é mais uma estrutura de como a gente deve alinhar a nossa oração naquelas palavras de Jesus, então, de santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, orações para que o governo e a justiça de Deus sejam estabelecidos aqui na terra. Esse dever de orar sempre, então, e nunca esmorecer, eu penso que está mais relacionado não com aquelas orações assim da minha vontade, o meu desejo, porque essas daí nem precisa de falar para a gente orar sempre e nunca esmorecer, porque essas a gente lembra, né? Essas daí está sempre o que a gente lembra primeiro. Mas claro que não tem problema nenhum, a gente deve orar por todas as coisas que nos incomodam. Uma vez eu ouvi de um irmão que não tem oração errada. A única oração errada que tem é aquela que não foi feita, né? Então não tem problema, a gente pode levar tudo diante de Deus, mas até essas nossas orações, por coisas pessoais da gente, elas devem ser submetidas a essa visão maior, né? Como que se encaixa esse nosso desejo, como se encaixa esse nosso pedido na vontade de Deus, na justiça de Deus sendo estabelecida. Agora, essa questão de falar sobre a oração, eu fico pensando assim, nossa. Cadê? Apareceu. Falar sobre oração gera assim, um pouco de desconforto, porque a gente pensa assim que sempre tem alguma coisa errada com a nossa vida de oração. Acho que todos nós vamos conversar, até se a gente pegar aquela pessoa que a gente acha que é um modelo de pessoa que ora, se a gente for conversar com ela, ela vai falar que ela tem aquele sentimento assim, de uma sensação de culpa, porque a gente não ora o tanto que deveria, não ora como deveria, uma inadequação nas nossas palavras, e isso não deve ser muita surpresa para a gente mesmo, porque Paulo já fala até em Romanos, né? Nós não sabemos mesmo orar como convém. Por isso nós precisamos da assistência do Espírito Santo, que vai nos capacitar, vai orar, vai levar diante de Deus, vai como que traduzir os nossos pedidos. Então, eu acho que essa sensação de inadequação, uma outra pessoa podia vir aqui falar sobre esse assunto de oração, que ela com certeza vai ser melhor do que eu, mas se ela for falar isso, ela vai falar que tem outra que é melhor que ela também. Então, acho que a gente compartilha desse sentimento de inadequação quando a gente fala de oração. E um outro problema que a gente enfrenta nessa questão da oração é a questão da espera.
da demora, e às vezes até de orações que às vezes você está fazendo aí faz anos, e essa oração ainda está sem resposta. Mas o que a gente tem que pensar é que se Jesus recorre a essa oração, essa palavra, essa parábola, de que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar, é porque isso é um problema, tem um problema para a gente aí nesse aparente silêncio de Deus em resposta às nossas súplicas. Então nós vamos pensar agora nos dois personagens dessa parábola. Eu queria pensar primeiro na viúva. A gente vê mais uma vez Jesus dando voz a uma mulher nas suas parábolas. Teve aquela outra da dracma perdida, que é Cláudia, né, esposa do Carlinhos Veiga, ela que falou na Páscoa sobre essa parábola da dracma perdida, que era uma mulher. E aqui Jesus dá então a voz para uma mulher que estava numa condição que ela não tinha chance nenhuma de, pelos meios da época, de levar o seu clamor de justiça diante de um tribunal. Vocês sabem que na Bíblia as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres eram aquelas pessoas que estavam na situação mais vulnerável, e especialmente a viúva, porque obviamente não tinha o marido, por isso viúva, mas aqui essa viúva, embora Jesus não tenha dito que ela não tinha filhos, eu penso que ela não tinha, porque se ela tivesse filhos, o filho ia lá representar ela, um filho homem, né? Porque as mulheres não tinham, quando elas tinham sempre estar debaixo da direção de um homem. Então, essa viúva ali, ela é um símbolo por excelência de uma pessoa que está só, que está desamparada, e nessa total situação de desamparo, ela chega diante desse juiz. A vida dela, porque a parábola fala que ela vai ali continuamente, então a vida dela se transforma num clamor por justiça. Ela está ali, julga a minha causa, faz justiça, né? Presta atenção. E aparentemente, o que a gente pensa ali? É algo totalmente insignificante. Esse juiz, ele não está desprezando, ela está indo, ela é uma voz que as pessoas não estão ligando, ninguém está ouvindo. E muitas vezes você pode se sentir também, em relação à sua situação, você pode estar pensando, eu estou numa situação que ninguém está vendo, né? Que ninguém está prestando atenção. A minha voz é uma voz tão fraca, tão pequena, é um clamor que ninguém vai escutar. Mas o que Jesus nos mostra é que tem alguém que escuta esse nosso clamor, o clamor dessa viúva. E o outro personagem, então, dessa parábola é o juiz, que é um juiz que é pintado para a gente como um juiz corrupto, desumano. Ele não liga para ninguém, ele não teme a Deus e não se importa com homem nenhum. E ele mesmo fala isso, né? Quando ele resolve atender o pedido da viúva, não é porque as pessoas falam, ele mesmo fala, embora não tema a Deus, não respeite homem algum. E quando ele resolve atender o clamor daquela viúva, não é porque ele passou a temer a Deus, nem passou a respeitar as pessoas, né? Ele fala que ele vai atender porque ele tem medo que essa viúva venha molestar-lhe. Eu acho até assim, Jesus tinha um senso de humor, né? Porque o juiz vai ficar com medo da viúva, ela não ia ter condição assim de molestar. Mas é interessante que tem uma tradução que fala que ele fala assim, ó, eu vou atender para que por fim ela não venha esbofetear-me. Os estudiosos da língua original falam que é como se ela venha me deixar com o olho roxo, né? Então ele vai atender com medo da viúva chegar lá e dar um soco na cara dele. Literalmente seria isso, não é porque ele resolve realmente ter compaixão. E aí o que a gente aprende com essa parábola, né? O que Jesus comenta após contar a parábola? Algumas pessoas sugerem que essa parábola foi contada para a gente ficar orando insistentemente por alguma coisa, como se a gente precisasse cansar Deus, e aí Deus vai
igual esse juiz, perdeu a paciência, deixa eu logo então fazer o que essa pessoa está para ficar livre dessa pessoa. Sabe menino, quando fica te enchendo a paciência, né? Enche a paciência, você perde a paciência e faz aquilo que você sabe que não deveria fazer só para poder ficar livre. Eu com meus alunos falo, não adianta, isso funciona na casa de vocês, comigo aqui não funciona não, né? Eu fico dura ali, mas eu sei que em casa é mais difícil. Mas não é o caso. Nós aqui, quando Jesus fala que essa viúva ficou insistindo porque esse juiz é injusto. Mas não é o foco, não é a gente ficar enchendo a paciência de Deus como se a gente tivesse um Deus que precisa ser convencido a fazer alguma coisa que Ele não quer fazer e a gente precisa convencê-lo a fazer. Não é isso. E aí a gente se pergunta então, porque a viúva ela tinha que insistir ali, ela precisava mesmo de convencer o juiz, porque ele não estava querendo, mas quando Jesus fala que nós devemos orar sempre, Ele fala orar sempre e nunca desanimar, por quê? Essa persistência, ela não está relacionada a convencer o juiz, no caso de Deus, o nosso Pai, mas está em nós não desanimarmos na nossa fé enquanto nós estamos orando e esperando a resposta do nosso pedido. Porque é muito claro o que Jesus faz aqui é uma comparação por contraste. Ele está dizendo, olha, acaso Deus, não, se esse juiz, presta atenção no que esse juiz está dizendo, se esse juiz agiu assim, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Se esse juiz que é horrível atendeu, quanto mais Deus, que é o nosso Pai, que nos ama, vai nos atender. Tem umas versões que falam, embora pareça demorado em defendê-los. E Jesus nos garante, e fará justiça depressa. Jesus põe essa palavra que aí, eu acho que surge aqui, pelo menos para mim, surgiram dois problemas. Porque muitas vezes, a resposta que vem ao nosso clamor, a resposta que vem ao nosso pedido, não é aquela resposta que a gente esperava. Aqui na parábola fala que o juiz atendeu o clamor, não conta como, não conta o que ele fez, mas ele julgou a causa dela lá. Agora, isso às vezes para a gente pode ser um problema, né? Que a gente está orando e quando a gente ora, o que vem como resposta não era aquilo que a gente estava pedindo. Mas nós temos a certeza de que o que nós recebemos como resposta às nossas orações não tem jeito de ser melhor. Porque o que o nosso Deus nos dá é sempre o melhor. E um outro ponto que é problema para a gente é essa palavra depressa, né? Porque a gente lê na Bíblia que para Deus um dia é como 1000 anos, mas 1000 anos a gente nem vive, né? Então quando fala que uma coisa é depressa, isso a gente fica assim, ai, mas esse depressa está demorando, né? Eu já estou às vezes orando por uma determinada coisa que tem anos que eu estou orando e às vezes não tem uma resposta e às vezes a gente pode desanimar. E a gente desiste então às vezes de clamar para que o reino de Deus venha, para que a vontade dele seja feita, e isso faz com que a gente desanime na nossa fé. Mas então o que a gente tem que prestar atenção é isso, o motivo da gente persistir firmes na oração para que o reino de Deus venha, para que a vontade dele seja feita, é para que a gente não fique como aquelas pessoas no dia de Noé e de Ló, vivendo então uma vida, vou viver a minha vida, mesmo que Deus não está se importando. Porque vocês notaram que no fim da parábola, Jesus muda o enfoque do discipulado presente para algo futuro, porque o orar sempre é para agora, para o dia a dia, mas Jesus termina essa parábola com uma pergunta que preocupa a gente. Ele fala lá no versículo 8, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, quando Jesus vier, será que ele vai encontrar pessoas com uma fé viva, uma igreja que permanece como essa viúva, clamando, venha o teu reino, faça-se a tua vontade? A gente sabe que a gente vive com a vinda de Jesus, o reino foi inaugurado.
Mas a consumação, ela ainda vai acontecer. E nesse período, nós precisamos de pensar qual que é a nossa participação. Como que, embora não vai ser a nossa participação que vai trazer a consumação plena, mas enquanto a consumação não vem, nós podemos ser os agentes de que o reino de Deus venha. E isso diz respeito à nossa vida individual, particular, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, e os trabalhos também coletivos que a gente desenvolve como igreja. Então, essa oração persistente pela justiça de Deus, pelo reino de Deus, isso significa uma fé persistente até o fim. Porque se a gente desistir de orar, nós vamos esmorecer na nossa fé. E a pergunta que fica é: se Jesus voltasse hoje, como Ele nos encontraria? Ontem na reunião de ceia, eu fui muito tocada por muitas coisas, né? E uma coisa em especial que me lembrou por causa desse texto, que ele já estava assim na minha mente, no meu coração, quando o Christian trouxe o relato lá dos irmãos do Recife, do Coqueiral, ele falou do Evandro, que ele teve aqui com a gente, e a gente teve aquela convivência tão boa com ele, na 2018, 2019, e aí veio a pandemia. Eu acho que ficou aqui sobre nós, né? Quem participou daquela época, que a gente andou pelas ruas, né? Mapeou tudo aí veio aquela pandemia e parecia que tudo estava esquecido. E ontem me comoveu tanto aquele relato do Evandro, de quando ele ouviu o que estava acontecendo aqui hoje, que ele chorava porque ele orava por nós esse tempo todo, para que aquilo que começou, que Ele nos ajudou aqui, desse frutos. Então, irmãos, se for olhar do ponto de vista dos homens de negócio desse mundo, demorou, né? Desde a pandemia até agora, mas não demorou, porque quem está vivendo agora o que a gente tem visto que está acontecendo, o coração da gente não fica quieto, né? De tanta alegria e gratidão que a gente tem diante de Deus, das coisas que estão acontecendo e que a gente pode participar. Então, irmãos, não é para mudar a vontade de Deus, é aquela coisa de nós estamos lidando com um Deus cheio de amor. É nós que precisamos de nos manter firmes nesse relacionamento de oração com Deus, para que a nossa fé permaneça firme e que Ele encontre em nós essas pessoas firmes na fé. E o segundo princípio, então, esse primeiro, quando devemos orar? Sempre. E o segundo princípio, que é a segunda parábola, como nós devemos orar? Nós devemos orar com humildade. Essa parábola, como eu já disse, para um público mais amplo, né? Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, ou alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos. Essa palavra, os outros, tem algumas traduções até que consideravam os outros como nada, como o resto, sabe? Quando você fala assim, ó, fulano, vem para cá, o resto vai para lá. A gente até ofende a pessoa, como se aquilo ali não valesse nada. É exatamente isso que Jesus está dizendo, aquelas pessoas que consideram a si mesmas e o resto é o resto. E aqui a gente tem, então, 2 homens, 2 orações e 2 resultados completamente diferentes, né? O fariseu e o publicano. Nós temos, assim, depois já de ouvir muito sobre quem é um fariseu, quem é um publicano, quando a gente escuta falar de fariseu, a gente já torce o nariz, já né, religioso, só vive de fachada, e nós não gostamos dos fariseus. E fala do publicano, a gente tem empatia por ele, embora fosse os cobradores de impostos. Jesus sentou com os publicanos, conversou com ele, foi na casa deles. Mas para esse público que estava ouvindo essa parábola de Jesus, os fariseus eram, por mais que eles fossem terríveis, de pôr peso nas pessoas e cobrar, mas eles eram respeitados na sociedade. Então essa parábola, acho que deu um efeito assim, de dar um susto, porque a gente já vai com raiva do fariseu,
com empatia do publicano e gosta do final, né? Mas ali eles devem ter tomado um susto, porque o fariseu era o religioso que fazia tudo certo, e o publicano, eles tinham raiva dele, era para ter mesmo, porque ficava ali cobrando aqueles impostos, trabalhando para o Império Romano, cobrando mais às vezes do que era exigido. Então, os fariseus nessa posição, o publicano nessa, né, inferior. O local dessa parábola é um templo agora, né? O outro era o tribunal, agora o templo. E a ocasião, um episódio de Lucas, né, que não é parábola, mas lá no início de Lucas, eu acho que ajuda a gente a compor esse quadro dessa situação. Lembra lá no início de Lucas, quando Zacarias vai oferecer o incenso? Lá nesse texto fala que Zacarias estava oferecendo incenso e a multidão permanecia do lado de fora do templo orando. Era provavelmente essa fariseu publicano estava nesse momento, já era uma oração pública, coletiva. O sacrifício estava sendo oferecido, né, o sumo sacerdote oferecendo o sacrifício, o Zacarias, que era o sacerdote, que pelo turno dele tinha que colocar o incenso no outro lugar, e a multidão lá de fora orando. E o fariseu aqui, a impressão que a gente tem é que ele não foi bem orar, né? Ele foi ali informar a Deus de quão bom ele era, porque ele tinha, hoje nós cantamos essa música, né? Eu não quero te conhecer só de ouvir falar. Acho que o fariseu, ele conhecia, sabia que tinha um Deus intelectualmente, ele não tinha um relacionamento com Deus. Tem uma tradução que fala, porque essa que eu li hoje, orava no seu íntimo. Tem uma outra que fala, que eu gosto muito, que ele orava de si para si mesmo. Quer dizer, está falando com ele mesmo. Agora, tudo que esse fariseu fala de si mesmo, provavelmente era verdade, né? Ele fala, olha, eu não sou como os demais homens, como o resto. Essa parte ele está desprezando, mas ele provavelmente poderia não ser mesmo um ladrão. Ele não deveria mesmo ser corrupto, nem adúltero, né? De acordo com, né, a definição de adultério deles, ele não deveria mesmo ser. Ele não era como o publicano, porque ele não era mesmo um cobrador de impostos, jejuava, dava dízimo, mas o problema é o espírito da oração dele, que estava totalmente errado. Por quê? Ele não tinha nenhuma consciência de pecado, ele não tinha nenhuma consciência da necessidade que ele tinha de Deus e nenhuma questão de estar humilde diante de Deus. Ele faltou pouco para parabenizar a Deus pelo servo que ele era. Eu lembro do dia que o André falou daquele servo inútil, né, que a gente deve falar, eu sou um servo inútil, ele usou aqui, eu lembro que a escola que tinha antigamente, hoje em dia tem isso mais não, de dar estrelinha, né? Mas o André falou assim, a gente vai pedir a Deus estrelinha. Esse fariseu aqui podia falar, eu mereço 5 estrelinhas, né, porque eu sou um servo perfeito. A oração dele não é uma oração, é um ato de autojustificação, como se ele estivesse diante do espelho, contemplando a si mesmo. Vocês notam que ele usa o nome de Deus, ele fala Deus, mas depois disso é só eu. No inglês vai ter lá o pronome, que no inglês eu não entendo muito não, mas eu acho que sempre tem o pronome. Em português a gente tira o pronome, mas pelo verbo você vê que é tudo eu. Eu faço isso, eu não faço aquilo, eu umas 5 vezes ali. E também, com certeza, como era uma oração pública, né, eles estavam ali todos juntos, o fariseu viu o publicano, que ele fala, não sou nem como este publicano. E deve até ter sido bom para ele, o publicano estar lá, porque ainda desprezando mais ainda o publicano, ele subiu mais. Tem gente que é assim, né? Não basta você ser bom naquilo que você é, você ainda tem que chamar atenção para o erro que o outro faz, para aquilo que o outro é inferior a você, porque isso parece que te eleva mais ainda. Então é isso que o fariseu está fazendo. Eu não sou nem ainda como este publicano. Agora, um perigo que tem aqui, que eu acho que a gente tem que pensar, é que será que numa certa medida a gente também às vezes não age, não pensa, falar, às vezes a gente não tem coragem, né? Mas pensar, a gente pensa que a gente tem um pouco desse fariseu, porque conforme a pessoa que a gente está olhando,
Se você pensar assim, vamos pensar bem seco assim. Você olha, por exemplo, sei lá, tem uma pessoa que roubou um carro. Você nunca roubou um carro, então você está melhor do que a pessoa que não roubou um carro, né? Você é um bom pai, né? Às vezes eu olho você, ele é um bom pai, cuida do seu filho, é amoroso, instrui ele com carinho, e o outro pai que abandonou o seu filho. Claro que você é um pai melhor do que aquele que desprezou, né? Então, em coisas assim ruins que as outras pessoas fazem, a gente olha e fala assim, eu sou bandido, né? Nunca peguei uma arma, nunca tirei ninguém, nunca fiz nada disso. E naquilo que fazemos também, a gente pensa, eu vou no culto todo domingo, participo do grupo, canto no coral, ajudo, né, lá em todas as coisas, porque o fariseu fazia mesmo essas coisas, né, dava o dízimo de tudo quanto ele ganhava, ele jejuava 2 vezes por semana, a lei pedia 1 vez por ano, então ele fazia muitas coisas boas, né? E nós também podemos, eu faço várias coisas que podem ser consideradas boas e talvez você vai olhando assim de maneira fria, tem gente que às vezes não faz o tanto de coisa boa que talvez você faça. O problema é que isso pode causar em nós um senso assim de autojustificação, e Jesus deixa claro para a gente, nós não devemos julgar, porque você pode até friamente pensar assim, tá bom, eu faço algumas coisas que são boas, não faço algumas coisas que são ruins. Mas o ponto é que a segurança do fariseu, ela estava nisso, nessa comparação que ele fazia com as outras pessoas. A segurança dele não estava na questão dele olhar para Deus. Ele estava achando que por causa dessas coisas, ele estava se aproximando de Deus por causa dessas coisas. Então esse é o perigo da gente achar que por causa das coisas erradas que a gente deixou de fazer e das coisas boas que a gente faz, a gente vai poder estar numa posição melhor de Deus, diante de Deus. E nós sabemos que não tem nada que a gente possa fazer que vai fazer Deus nos amar mais, como também não tem nada que a gente faça que vai fazer Deus nos amar menos. Então, o fariseu está ali, participando desse momento coletivo, que provavelmente está sendo oferecido um cordeiro ali como sacrifício. É como se ele estivesse dizendo, Senhor Deus, esse cordeiro está sendo oferecido para os outros, não para mim, eu nem preciso, porque eu já estou fazendo tudo certo. E aí vamos pensar agora no publicano, né? O publicano, ele faz uma oração que ele diz, Deus, sê propício a mim, pecador, ou sê propício a mim, um pecador. Novamente, usando a ajuda, né, daquelas pessoas que estudam a língua no original, elas falam que a tradução ela não fez jus ao tamanho da humildade desse publicano, porque as pessoas que estudam dizem que é como se ele tivesse dito, Deus, sê propício a mim, o pecador. Quer dizer, eu sou o pecador por excelência. Esse pecador aí, ele talvez tenha ouvido também essa oração do fariseu, então que faz instante, eu sou esse corrupto, sou eu sou o pecador. Então, ele olha para essa situação e se reconhece como um pecador. Por quê? Tudo depende de com quem a gente se compara. O fariseu estava se comparando com os outros homens. E esse publicano, ele estava olhando para o próprio Senhor, para a santidade de Deus. Porque quando nós nos colocamos em comparação com a vida do nosso Senhor, o que nós vamos dizer é igualzinho esse publicano. Senhor, tem misericórdia de mim, o pecador. Então, o publicano, ele estava sob grande convicção de pecado, e a gente lê que ele nem ousava erguer os olhos aos céus. Essa era uma postura comum de orar naquela época, as pessoas se colocarem de pé e levantar os olhos para os céus. O publicano, o fariseu, ele estava tão ocupado consigo mesmo que ele não via mais ninguém. O publicano, ele também está percebendo a pecaminosidade dele, mas ele faz uma coisa diferente. Ele não ergue os olhos para os céus, mas ele se entrega à misericórdia de Deus. Então, de longe, ele faz isso, e a gente, sem olhar para os céus, né?
E essa parábola, então, nos ensina como que a graça é a base da nossa oração, da nossa prática de oração. Então, a gente tem que pensar como que pecadores, como que pessoas que estão tão longe daquele padrão estabelecido que a gente vê na pessoa de Jesus, podem entrar num relacionamento com Deus se não for baseado na graça. O amor de Deus, a gente sabe, ele não é obtido por nada que a gente faz, ele é concedido gratuitamente. E a palavra de Jesus, então, enche a gente de esperança, porque ele diz que desceu para casa justificado aquele publicano. E conclui, então, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E um outro perigo que eu vejo nessa parábola também é da gente cuidar de não ficar também naquela posição que a gente fala: ai, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como aquele fariseu, né? Hoje a gente vive, às vezes eu estou lendo uns comentários de alguma notícia, alguma coisa assim, alguém fala assim: já agradeceu hoje por não ser? E aí põe lá uma categoria, né? Então, assim, é também se colocar numa posição superior. E a gente vê então nessa oração do publicano que há um caminho para a gente voltar para o Pai, né? E concluindo então, irmãos, o que que a gente aprende com essas parábolas? Quando orar, nós devemos orar sempre, com persistência, como a viúva, para a nossa fé permanecer, para a gente não desanimar, para que Jesus encontre, quando Ele voltar, um povo com fé, orando para que a justiça de Deus se manifeste. A viúva, ela é um quadro vivo dessa oração perseverante. Ela é um encorajamento para a gente, quando a gente está pensando em desistir de orar, por qualquer motivo que seja. A promessa de Jesus é que o nosso clamor, ele chega ao coração de Deus. O clamor da viúva chegou talvez só até a mente, né, daquele juiz. Mas o nosso clamor, ele vai chegar ao coração de Deus, ele chega. E Jesus promete que Deus vai fazer justiça. E por mais difícil que seja para a gente compreender, e depressa. Nós somos chamados, então, a não desistirmos. E eu lembro de novo aqui, daqueles capítulos iniciais. Eu gosto muito desse início do Evangelho de Lucas, porque ele me traz sempre à memória, no meio daquele povo, quando muitos já tinham desistido de que o Messias viria. Muitos, quando a gente vê no início lá de Lucas, muitas pessoas já estavam achando essa promessa, um Messias, um Salvador. Quanto tempo aquele povo estava orando para que viesse o Salvador, para que viesse o Redentor. Eu lembro de uma cantata de Natal que tinha uma música que era esse clamor do Redentor. Aquilo me emocionava tanto que eu ficava me imaginando naquele povo que clamava para o Redentor vir, e muitos se esqueceram, mas a gente tem aquele grupo, alguns são mencionados, mas deviam ter outros também, porque a religião tinha virado uma coisa formal, uma coisa pesada, mas a gente vê ali Isabel e Zacarias, fiel ao Senhor, depois Maria e José, e tem uma viúva lá no templo. Aí não é uma viúva de parábola, não é uma viúva de verdade. Lembra quando Jesus foi levado por seus pais para ser consagrado no templo, que todo primogênito tinha que ser consagrado ao Senhor? Simeão, o Espírito Santo tinha falado para ele que ele ia ver o Messias, mas tinha uma viúva de 87 anos, que ela era viúva, e ela ficava dia e noite no templo orando. Certamente ela orava pela vinda do Messias, e ela teve o privilégio de ver o Messias. Então nós devemos ser como essas pessoas que, se imagina, da primeira vinda de Jesus, a gente fala, nossa, né?
Lá fala que em Gênesis parecia assim que o primeiro filho de Adão e Eva já ia esmagar a cabeça da serpente, mas quanto tempo se passou até que Jesus viesse? Então, irmãos, não vamos desanimar, para que a gente seja uma igreja de pessoas com aquele coração daquelas pessoas, né? Isabel, Zacarias, Maria e José, Ana e Simeão, para que o Senhor encontre em nós as pessoas que não desanimam de orar. E também nós devemos lembrar que nós devemos orar como o publicano e não como o fariseu. Jesus trata dessas duas atitudes diferentes na oração e nos mostra que a nossa oração, ela mostra mais do que a oração em si. Ela mostra, quando a gente ora, a gente está mostrando quem a gente, como a gente vê Deus, como a gente vê a gente mesmo, né? O que a gente entende que é oração. Vocês notaram que nessa parábola Jesus, ele não recriminou nada que o fariseu fazia ou deixava de fazer. Porque a questão dele foi ele orou de si para si mesmo. Ele não falou, ele estava mentindo porque ele não era tão bom assim. Não, o ponto foi a humildade. Quem se exalta será humilhado. E da mesma forma, Jesus não foi que eu falava, não tem problema essas coisas erradas que o publicano está fazendo, não, pode fazer coisa errada que não tem problema, não é isso também. O ponto ali é porque ele se humilha diante de Deus. Então, aquela pessoa que se sente justa, ela não vai se humilhar. Aquela pessoa que não precisa que não está doente, não vai buscar um médico, não é? Então, Jesus nos ensina que a gente precisa se humilhar no sentido da gente ser acolhido diante de Deus, porque todo aquele que se humilha diante de Deus, não é ficar também aquela coisa, eu sou um miserável, mas não tomar atitude, não de confessar o pecado e de ir diante de Deus. Então, a boa notícia do Evangelho é que a gente vê que o Evangelho é para quem se reconhece pecador e necessitado da graça de Deus. Então, vamos orar, irmãos, para que o Senhor nos mantenha, né, nessa posição de estar orando sempre, sem nunca esmorecer, e orando sempre com humildade. Eu te convido agora de curvar a sua cabeça e a gente nos colocar individualmente e como igreja, né, para que a nossa igreja seja essa igreja que clama pela vinda do reino de Deus sempre. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos realmente com o coração cheio de gratidão pelo ensino que o nosso Senhor nos deixou. Te agradecemos tanto, Pai, por esse caminhar junto com Jesus para Jerusalém que nós temos feito, como nós temos aprendido, Pai. E nós pedimos que o Espírito Santo traga ao coração de cada um de nós, individualmente, naquilo que a gente precisa, e traga essa marca em nós como igreja, para que coletivamente, Senhor, a gente seja esse povo, de que se o Senhor voltasse hoje, o Senhor encontraria, pela graça do Senhor, pessoas que estão orando sem desanimar, e com essa atitude, Senhor, de reconhecer como nós precisamos do Senhor. Senhor, livra a gente, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe como é fácil para a gente achar que como a gente é bom, como a gente faz tanta coisa boa. Senhor, mantenha a gente sempre no nosso lugar e aquece sempre o nosso coração, Senhor, para a gente manter a nossa fé viva. Senhor, nós queremos dizer para o Senhor, nós queremos ser esse povo que ora sempre, Senhor, e que é um povo que se humilha diante do Senhor, sabendo que o Senhor responde às nossas orações e o Senhor nos acolhe. Muito obrigada, Pai, por esse tempo que a gente tem agora. Conduza-nos, Senhor, guarda-nos, e que a gente possa ter uma semana honrando o Senhor com as nossas vidas.